Buenas tardes. Tudo certo? Hoje, então, o tema da nossa aula é identificar a causa da sua procrastinação para poder prosperar profissionalmente, certo, empreendedoras? Então, a gente vai falar aqui como que acontece, quais são as causas e, lógico, um caminho para que você saia desse ciclo. Eu quero saber se, em vez de perguntar quem aqui procrastina, eu quero saber quem aqui não procrastina, né? Quem não? Então, para começar, eu quero trazer a consciência aqui do que é a procrastinação. A procrastinação, ela é o adiamento das ações que são ali pertinentes para a construção de um futuro que você deseja criar. É a ausência do progresso. E aí eu tenho um desenho aqui que mostrar os meus dotes desenhísticos. O que que acontece? O que que é a procrastinação, né? No final de contas, ela é um cemitério de sonhos que nunca chegaram a vir, nunca chegaram a acontecer. Esse triste cemitério de sonhos, de projetos, de desejos, de realizações. Eu lembro, acho que foi no discurso da. Ai, gente, até falei dela numa outra aula, esqueci agora o nome dela, mas ela fala isso. O Summer estudou o discurso dela e ela também fala o lugar que mais tem sonhos são os cemitérios. Como que é o nome dela? Viola, da Viola Davis, um discurso que ela fez para uma formatura de Harvard. E ela fala sobre isso também. Então, o primeiro passo é o quê? A gente entender que ela é um sintoma, e aí sim você vai perceber qual é a causa desse sintoma, o que está gerando isso? Esse é o primeiro passo, e nós vamos falar aqui de alguns pontos dessa causa hoje, tá? A procrastinação, ela é uma dualidade na vida das pessoas que causa muito sofrimento, porque a pessoa que procrastina, procrastinar é diferente é, de você estar de boa na preguiça, né? Às vezes tem um domingo, final de semana que você tem um monte de coisa para fazer, só que você fala, vou ficar aqui de preguiça hoje. Você não se sente culpada, por mais que você saiba que tem um monte de coisa para fazer. Então, a preguiça não te deixa culpada, que nem a procrastinação. A procrastinação, uma pessoa que procrastina, ela adia o que ela precisa fazer e aí fica o quê? Com uma sensação ruim, gera estresse, gera ansiedade, porque ela devia estar fazendo X, mas está lá fazendo Y e no final do dia ela se sente um fracasso, porque ela não fez, porque ela não andou, porque ela está no mesmo lugar, ou então ela está pior. A procrastinação, ela é uma limitação que atrapalha muito a sua vida, né? E por que que a gente procrastina algo que é muito importante para a gente fazer? Ou porque a gente não vê retorno naquilo, sabe? Você não tá vendo aonde aquilo vai te levar. Tipo, eu acredito que aquilo vai ter um retorno X, mas eu não estou disposta a pagar esse preço. O preço que você precisa pagar para chegar lá está mais alto do que onde você de fato enxerga que essa ação vai te levar. Então, se você tem esse desejo aí no seu coração de alcançar mais pessoas, eu acredito que as empreendedoras que que fazem parte, né, da egrégora do nosso trabalho são pessoas que querem alcançar mais pessoas, que querem transformar vidas. E lógico, né, ser muito bem pagas por isso, né, passar o seu conhecimento adiante, porque quem não quer ser muito bem paga, aí já tem outra questão, né, aí já entra a questão do merecimento, mas aí já é o assunto para outra aula. Mas a gente quer passar o nosso conhecimento adiante e ser muito bem pagas para isso. Então, quem é expert, quem é especialista da sua marca, é uma pessoa que gosta muito de contribuir, que gosta de ensinar as outras pessoas, de contribuir com as outras pessoas.
Então, se você é essa pessoa, você tem que ter a clareza do que você quer. Por isso que isso está sempre muito forte no nosso trabalho, a causa, a clareza da causa, né? Eu quero isso, e para isso acontecer, para isso dar certo, isso vai ter um preço. Eu vou ter que pagar um preço. E aí, toda vez que você procrastinar, você vai pensar na recompensa que você está perdendo ali, né? Na recompensa que não vai acontecer. Então, a clareza da recompensa te dá mais capacidade de execução. E isso muda o jogo. Então, o primeiro ponto para você anotar aí é qual é a sua recompensa. Se você está procrastinando muito uma coisa na sua vida, para e percebe, fazer isso aqui vai me levar para onde? Onde eu vou chegar se eu fizer isso? Qual que é a clareza dessa recompensa? Isso vai te ajudar a manter aí o foco e não procrastinar. Outra coisa que faz você procrastinar, com certeza, é se sentir insegura. Você não saber direito como é que você faz o que você precisa fazer. Então, quando você não sabe fazer alguma coisa, o que que a nossa mente faz com a gente? Ela faz você ficar com medo de errar, né? Vem o medo do erro. E o medo do erro, ele gera dor. Porque quando a gente erra, a gente se sente frustrada. Quando a gente erra, a gente não consegue fazer o que a gente gostaria de fazer, né? Com controle ali da perfeição, outro tema para outra aula também, né? Você tem medo de errar porque você quer que seja como você tá ali, e você quer ter controle do resultado que você quer fazer, né? E esse medo de errar mexe com a gente, né? Quando a gente erra. E a nossa mente quer proteger da gente passar, né? Não passar por isso. Então, quando a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente vai tentar fugir daquilo. Isso é normal. Você não sabe fazer X coisa ali, né? Às vezes você até tem a informação. Às vezes você tem a informação no detalhezinho de como é que tem que ser feito. Mas na hora de fato de você aplicar, você não vai saber. Porque é muito diferente de você saber e pôr em prática. Eu vivi muito isso também quando eu fiz meu curso de farmácia. Né? A teoria é uma coisa, mas na prática nem sempre as coisas são, né? E aí que você tem que entender que esse processo de colocar em prática é um lugar onde você vai errar muitas vezes até você aprender. Então você tem que ser amiga do erro. O erro ele tá ali a seu favor para você crescer, para você evoluir. Não é algo que está jogando contra você. Você tem que ser ali conivente com. Você não tem que ser ali conivente com o erro, mas você tem que aceitar e caminhar junto com o erro, né? Ver, falar, vambora, né? Faz parte. Eu vi esses dias um documentário na Netflix bem legal do Elon Musk. Até conversei isso com as meninas. E que ele está no projeto aí de levar os foguetes dele para a Lua, e a intenção do Elon Musk é literalmente fazer excursão, viagem para, né, com os foguetes para tudo quanto é lugar aí. Só que para conseguir fazer isso de fato virar um comércio, ele tem que reduzir muito o custo da viagem espacial, porque para fazer essas viagens espaciais com foguete custa muito caro, custa milhões, é caríssimo. E aí, para ele reduzir o preço dessas viagens, uma coisa que eu vi que ele não estava conseguindo fazer era aterrissar, né? Eles até conseguiam mandar, mas na hora de aterrissar, porque pro foguete ir e voltar muitas vezes, que é o que vai ajudar a reduzir o custo e a viagem ficar mais barata e de fato ser acessível, né? Mas assim, o que que ele falou? Ele não, ele é amigo do erro, ele entende que o erro faz parte para ele chegar onde ele quer, né? Para ele conseguir de fato fazer isso virar um comércio, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então ele sabe, tem até uma parte do documentário que
Ele fala que se precisar, ele erra 900 mil vezes, não importa, porque ele também tem a grana para bancar o erro, né? Mas ele entende que o erro faz parte. E quanto mais ele errar, mais perto ele vai chegar de fato fazer esse projeto dar certo. Então, quando você sentir que você está aí procrastinando, é porque você não sabe meio direito o que você tem que fazer. E aí sua mente vai o quê? Vai fugir. Você vai pensar, eu não sei fazer, eu vou errar aqui, então deixa eu fugir desse lugar. Então, se você já tem as informações necessárias para fazer, é entrar em ação, entrar em movimento. Isso elimina a procrastinação. Outra coisa que faz também a gente procrastinar muitas vezes é o quê? É os maus hábitos. Então, se você tem um mau hábito de organização, né? Você não vai conseguir ter resultado, porque você vai começar e vai parar, vai começar e vai parar, vai começar e vai parar. Quem conhece gente assim, que não termina nada? Começa 1 milhão de coisas, mas não leva nada para frente. Até você já até sabe quando a pessoa começa a fazer uma coisa nova, você nem se anima mais. Eu conheço pessoas assim, eu acho triste, né? Mas você nem se anima mais, que você já fala, ih, não vai para frente. E dito e feito, daqui a pouco a pessoa já desistiu também, está fazendo outra coisa. Isso limita muito a vida das pessoas que poderiam estar muito maior hoje, mas não estão. Por quê? Porque procrastina, porque não faz o que precisa ser feito. Aí a pessoa não tem resultado. Então, a raiz da procrastinação são várias coisas, né? A insegurança, a confusão, porque você não vê valor naquilo que realmente você vai conquistar, né? Você não sabe exatamente qual que é a sua recompensa ali. E os maus hábitos que você tem aí, às vezes, de ser uma pessoa desorganizada, né? Então, separa na sua agenda aí um horário que você vai estudar, o horário que você vai aplicar. Tem duas mentoras que falam muito sobre isso, que eu gosto bastante, que a Elo, ela sempre fala, 10 minutos para crescer e 20 para transformar. 10 minutos para crescer e 20 para transformar. E tem uma outra mentora também que ela fala, a cada hora de estudo você também investe 1 hora para aplicar o que você aprendeu. Não adianta nada. Conhecimento sem ação é ilusão. Então, separa aí na tua agenda um horário para você estudar, né? Um horário para você aplicar. Tem que estar no seu planejamento diário da sua semana, do seu mês. Porque se você for uma pessoa que tem maus hábitos, né, e não for organizada, você não vai conseguir executar também. Outra coisa que atrapalha muito e que contribui com a procrastinação é o mal do século, né? A distração. Então, se você vai estudar, planejar lá o seu conteúdo da semana, o que você vai entregar, a estrutura do seu lançamento, da sua oferta. Você sabe que essa semana você tem que produzir o seu conteúdo, então vai ter live, vai ter reels, seja o que for que você sabe que você precisa fazer, você precisa tirar as distrações de perto de você. Não adianta você pensar que você vai estar ali estudando, lendo um livro, né, fazendo o que você precisa fazer, se o seu celular está ali do lado apitando. Não adianta. Eu, toda vez que eu vou ler, ou eu fico longe do meu celular, ele já tem até um horário próprio que ele já desliga e fica em modo leitura. Então, se você é uma pessoa, às vezes você pode estar com o celular ali do seu lado, eu tô com o celular do lado, mas às vezes você é uma pessoa que é viciada em ficar olhando o celular, então mesmo que o seu celular tá no silencioso, ele vai distrair você, né? Você vai acabar pegando o celular ali só para buscar dopamina. A gente está no século do vício da dopamina, né? Tem até esse livro Nação Dopamina, que eu já falei sobre ele algumas vezes, é um livro interessantíssimo,
muito importante, se você é uma pessoa que trabalha com pessoas, leia esse livro. Eu fiz um belo resumo desse livro lá no nosso Instagram. Dá para você ter uma boa ideia do livro, de fato, fiz um resumo maravilhoso. Mas dentro do livro tem vários casos de verdade, de pessoas que... Tudo bem, Cris? De pessoas que a doutora que escreveu o livro, Anna Lembke, ela atende. Então, ela conta vários casos de pessoas que procrastinam. Dá para você ter uma boa noção ali no destaque. Eu até criei um destaque lá no nosso Instagram, escrito Nação Dopamina. A gente está nessa era. Então, é muito importante a gente entender sobre isso, né? O que está pegando esse mal do século. E acontece com todo mundo, né? Eu mesmo vivo isso e venho trabalhando esses comportamentos, esses maus hábitos. Antigamente a gente não tinha esse excesso de informação que a gente tem hoje. É uma enxurrada de informação, é uma enxurrada de escolha. Né? Você antes assistia o filme o que estava passando na televisão. Dá sorte, olhe lá. Agora não. Quanto tempo quem aqui fica assistindo filme usa os serviços de streaming, né? Que você assiste filme sério. Quanto tempo, às vezes, a gente não gasta só procurando o que vai assistir? Então, a gente está numa era de muita informação, de excesso de dopamina. E se você não priorizar o que de fato é importante para você, vai ler algo que não tem como eu estar tá com o celular. Meu celular está sempre ali no silencioso, eu vejo as mensagens depois para eu conseguir render. E eu também busco ler quando a minha filha ainda está acordando, assim, porque depois que ela acorda mesmo, aí é impossível. Ela me interrompe a cada... Eu acho bom que ela me vê lendo, e isso cria também esse hábito nela, ela também adora muito ler, ela pega os meus livros, esses dias ela pegou um livro meu e falou, mamãe, vamos ler juntas. Aí ela, mãe, esse livro é fininho, eu vou acabar com ele rapidinho. Eu, tá bom, filha. E eu focada no meu e deixando ela ler o dela. Ela, nossa, olha essas letras. Tipo assim, me interrompendo a cada segundo, assim, eu, puta merda, eu não vou conseguir ler isso daqui. Mas ela tava lá achando que ela é. Inclusive, ela falou, é fininho, eu vou acabar rapidinho. Eu, filha, vai lá. Eu acho bom esse incentivo, mas de fato, eu não consegui render. Eu acho que nesse dia eu li 2 páginas e foi muito. Então, foca, vai trabalhar no seu conteúdo, você elimina as distrações. Qualquer coisa que possa te distrair, elimina essas distrações, tá bom? Fica muito atenta para o que você está fazendo e tira qualquer possibilidade aí de te distrair, reduzir essa fuga, né? Que a gente faz, que a gente vive nessa era de fugir das coisas que estão acontecendo para buscar prazer, para buscar dopamina, para buscar distração. Outra distração também é quando você começa uma coisa e aí, do nada, a Sofia que fala isso, do nada você muda de ideia. Aí você fala assim, ai, putz, eu tive outra ideia aqui, vou fazer outra coisa. E aí você vai para outra ideia. Então, imagina que é como se você fosse cavar um poço, cavar um buraco ali para você encontrar água. Aí você cava, 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 cava. Na hora que você está quase chegando lá, você vira e fala: ah, não, acho que não vai ter água aqui, não, vou cavar ali do outro lado. Aí você vai, vai, vai. Ah, acho que não vai ter nada aqui. Daqui a pouco você já cavou sem poço, sem buraco e não chegou em fonte nenhuma. Entende? Por quê? Porque você não ficou com uma ideia ali, não pegou essa ideia e foi nela até o final. Não deu certo, deu ruim. Ah, beleza, né? Você fez o que você estava fazer, você testou, você validou, e mesmo assim a ideia que você teve não rolou, não deu certo, aí você muda de ideia. Então, testar é muito importante. Agora, você não pode ficar mudando de ideia o tempo todo, toda hora. Porque senão você não consegue ter profundidade, você não tem resultado, você não consegue construir nada de fato, sabe? E isso vai te frustrar, com certeza. Então, percebe o tipo que tá aí te causando procrastinação?
Será que é uma distração aí da sua mente, tentando pegar um novo projeto? Será que é uma ideia que você de fato testou e a ideia não deu certo? Porque se isso acontece, também tá tudo bem. Eu sempre trago essa consciência. Você não precisa casar com nada, né? Você não precisa casar com isso até a morte. Você vai testar, deu certo para você, maravilha. Senão, você vai focar em algo que vai te trazer mais impacto, inclusive trazer mais impacto e menos esforço. Eu acho que isso é muito inteligente. Isso é uma visão inteligente, né? Agora, tem gente que fica pulando de galho em galho. E isso é importante ter a visão, né? E eu vejo que uma outra coisa que atrapalha muito as pessoas também é o lance da arrogância, né? É o ego, de você achar que você já sabe. Aí você vai ouvir uma pessoa falar de um certo assunto e você fala, ah, eu já sei isso eu já sei. Mas você pode já saber e ter uma consciência assim, ah, mas deixa eu ver como que essa pessoa faz. Deixa eu ver como que ela está ensinando. Deixa eu ver como que ela está fazendo isso, né? Mas tem gente que não, que, ah, isso aí eu já sei. Tá, você já sabe, mas você está aplicando, e melhor, além de aplicar, você está tendo resultado? Se você já sabe fazer, maravilha, tudo bem. Agora, você tem que ter resultado para você falar que você sabe. Se você só entendeu ali, mas não tem resultado, sinto muito, você não sabe. Você é só uma pessoa entendida do assunto, às vezes até palpiteira. Então, é muito importante entender isso. É ter a humildade de, não, espera aí, deixa eu ver como que essa pessoa faz, né? Se essa pessoa está tendo o resultado que eu quero ter, deixa eu aprender com ela. Deixa eu ver o que ela está fazendo. Principalmente, pergunta para essa pessoa os erros que ela cometeu. A gente aprende muito mais com erro do que com acerto, sabia? Você pode ter essa oportunidade de aprender até com o erro do outro e não precisar passar você mesma. É pensar assim, ah, deixa eu sentar aqui na cadeirinha da humildade, aprender com quem já fez, com quem está fazendo e, lógico, fazer o que precisa ser feito. E tudo começa com o quê? De tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tudo, onde que começa? Com planejamento. Por isso, a gente vai entregar uma tarefa para você entrar em movimento. A Clau vai explicar para vocês essa tarefa, essa ferramenta, e a gente vai enviar para quem está aqui presente ao vivo, porque a aula não tem replay, então não adianta de nada a gente soltar essa ferramenta para quem não está assistindo, porque não teve todo o contexto, né? Então, para quem está aqui, a gente vai liberar. Vou compartilhar aqui a. Peraí. Nossa, eu ia ligar o Instagram e esqueci completamente. Agora já foi. Oi, meninas, boa tarde. Essa aqui é uma ferramenta que eu. Peraí. Que eu desenvolvi baseada numa outra ferramenta, em coisas que eu estudei sobre produtividade. E esse aqui é uma folha de produtividade que você precisa preencher ela todos os dias, né? Para você, isso aqui é o início de um planejamento, né? Para você conseguir visualizar melhor as coisas que você tem para fazer no seu dia. Mas
Isso aqui é bem o início, tem coisas muito mais profundas de produtividade, mas isso aqui dá para a gente já ter bastante foco no que prioridade, foco no que precisa ser feito, né? Então, você vai colocar aqui a data do dia, você vai sempre preencher essa folha no dia anterior ao que você vai fazer, né? Tipo, hoje à noite você vai preencher para amanhã de manhã. Então, a data seria o dia de amanhã, dia 30 de agosto. O foco do dia, né? O que é mais importante? Qual é a prioridade do seu dia que não pode deixar de ser feita? Depois disso, você vai vir para cá para prioridades. E aí você vai botar 5 coisas que você precisa muito fazer e que vão te levar no lugar aonde você quer chegar em direção ao seu sonho. Vocês precisam ter claro isso, que são 5 coisas, não são 5 coisas, uma para o filho, uma para o marido, uma para a mãe, uma. Não são esse tipo de essas 5 coisas. São 5 coisas que vão fazer você chegar, né, caminhar em direção ao seu sonho, ao que você quer, ao empreendimento que você quer que tenha sucesso. E essa é a prioridade do dia. Depois tem os compromissos, que aí são compromissos com pessoas, né, com você, por exemplo, ir ao mercado, um médico, né? São tarefas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, que não levam a gente em direção ao nosso sonho, mas que a gente não pode deixar de fazer. Então, ir ao mercado, levar o carro para fazer revisão, ir ao médico, levar o filho na escola, ir para academia, né? Esse tipo de coisa que a gente não tem como deixar de fazer, mas que não levam a gente na direção do que a gente quer. Aí são esses compromissos. O que evitar no dia são essas distrações aí que a Camila falou, né? Várias coisas que distraem a gente. Então, ficar olhando o WhatsApp toda hora, abrindo e-mail toda hora, rolando feed de Instagram, de Facebook, né? Entrando lá para fazer alguma coisa e aí a gente acaba se perdendo. Então, a gente precisa evitar. O que que você pode evitar no seu dia que vai fazer você ter mais foco no que precisa, conseguir executar mais as prioridades do que se você tiver com essas distrações no seu dia. E marcador de água, que é para você beber a água, né? E aqui marcando quantos copinhos de água você bebeu, porque a gente precisa beber água, porque o nosso cérebro, ele funciona muito melhor quando a gente está hidratado. Quando a gente está desidratado, a gente perde cerca de 30% da capacidade do nosso cérebro. Então, a gente precisa beber água. Os lembretes são coisas que você, com essa folha no seu dia, né? Aí você vai preencher hoje essa parte da. Eu acho que vocês olhando de frente é da esquerda mesmo, né? Vocês de frente para ela, essa parte da esquerda. Prioridade, compromisso e tal. Então, você vai preencher essa parte, prioridade, compromisso que evitar no dia, no dia anterior ao dia que você vai viver fazendo essas coisas, né? Então, hoje eu vou preencher para amanhã. Aí, amanhã, com essa folha em mãos, eu vou marcar a água e eu vou botar lembretes de coisas que eu me lembro que eu preciso fazer amanhã, né? De compromisso que eu tenho e para eu não esquecer, eu boto aqui em lembretes. Alguma prioridade que eu não consegui fazer, eu boto aqui para eu lembrar para o dia seguinte. Então, durante o dia, eu vou preenchendo com esses lembretes se for necessário. À noite, eu vou colocar, vou preencher, vou pegar uma outra folha dessa em branco. Primeiro, eu vou preencher essa parte aqui. O que que eu aprendi hoje? Então, coisas que aconteceram no meu dia que me ensinaram alguma coisa. E aí eu coloco aqui. E coisas para agradecer. Eu olhar para o meu dia e ver o que que aconteceu no meu dia que eu posso agradecer por isso, né? Então, botar umas 3 coisas todo dia. Isso aí é um exercício maravilhoso. Até isso aqui depois ele vira um diário, né? Quando você for pegar para ver, você vai, sei lá, depois de um mês, você pegar para ver todas essas folhas que você fizer, né? Todos os dias, você vai ver quantas coisas você fez. Você vai ver quantas coisas você tem para agradecer, quantas coisas você aprendeu. Então, isso aqui ele vira um diário. Então, você vai preencher à noite essa parte do que eu aprendi hoje, coisas para agradecer, vai pegar uma outra folha em branco e vai preencher o lado da esquerda novamente. E assim sucessivamente. Alguém tem alguma dúvida? Fala, Cris. Então, essa aí a gente pode fazer uma xerox de várias folhas dessa, para cada dia, né, botar a data e ir preenchendo o que você vai fazer no dia seguinte, é isso?
Exatamente. Essa, Tá. eu lembro sempre da Tereza, que ela imprimiu, encadernou. Ela imprimiu um monte dessa, encadernou e virou uma agenda para ela, né? Isso Ah, acaba é, virando uma agenda. boa ideia. É isso. É dessa maneira. E aí eu vou liberar lá para vocês, vou mandar no privado de vocês, para cada uma, para você e para Ana. É, eu acho que falta pra gente é planejamento mesmo. Tem um monte de coisa que tá acontecendo hoje, né, Ana? Eu tô aqui também maluquinha. A Doterra fez uma promoção extra. A gente tá assim doidinha já, né? Quase não consegui entrar aqui hoje, né? Falta, sempre falta planejamento, né? Porque a gente acaba saindo, do foco do que a gente está fazendo para ir resolver outra coisa. E aí você demora, o seu cérebro demora 15 minutos para voltar a focar no que você estava. Tipo, eu tô aqui trabalhando no meu computador. Aí eu paro para ver porque alguém me chamou no WhatsApp. Aí eu pego meu celular, respondo a pessoa. Aí boto o celular. Demora 15 minutos para eu conseguir ter o foco que eu estava tendo antes de pegar o meu celular. Então, olha o tempo que a gente perde cada vez que a gente sai de um lugar, né, de um foco de uma coisa para ver outra coisa. Tem muitas coisas sobre produtividade. Eu não sei se vocês assistiram lá a aula da Geórgia. Ah, foi a Ana, inclusive, naquela nossa sessão lá que a Ana falou sobre isso, né? Que estava com esse probleminha também de. Você assistiu a aula da Geórgia, Ana? Não, não assisti ainda não. Vai Ainda não assisti. assistir, vai assistir. Tem que assistir, senão não vou andar. Eu assisti a dela e a Exatamente. sua, Cláudia. Posso? Eu tinha Ah, e aí, gostado. me conta. Ai, muito boa. Aceito críticas e feedbacks. Ai, muito boa. Tu gostou? Menina, meu Gostei. telefone tocou no meio do negócio, foi uma Eu loucura, vi. mas. E ficou gravado. Mas ficou a conversa gravada? Não, porque eu parei, né? Não, não, não. É, Mas só depois que você ficou assim. Ah, mas aí depois você voltou logo em é. seguida. Não Não, demorou. então, porque eu dei um stop na gravação e aí eu parei, depois eu voltei. Mas foi ótimo. Dá para ter uma visão melhor. E a outra também, porque ela é empreendedora para mulheres, né? Mães, tal, É, ela é produtividade. ótima também. Eu Mas é gostei. isso, meninas. Façam, vejam a aula, façam isso, né? Procurem se planejar, porque quando a gente não se planeja, a gente fica à mercê do que as pessoas vão mandar pra gente. A gente acaba não tendo agenda. E aí a gente vira agenda das outras pessoas, das coisas que as outras pessoas querem, dos compromissos de outras pessoas, do que algumas pessoas jogam no nosso colo, né? Então, se a gente tem um mínimo planejamento, né? Isso aqui não é para você. Ai, não, tem que ser. Porque as pessoas acham que quando você começa a se planejar, que você tem uma agenda, você vai virar escravo daquela agenda. Não é isso, né? É pelo contrário. Você consegue ter muito mais liberdade, você sabe o horário que você tem vago, você sabe o tempo que você tem disponível, você consegue realocar as coisas, né, visualmente falando, você consegue ter esqueci o nome. Enfim, você consegue ver melhor o que você tem para fazer e aí, hã? Flexibilidade. É a autonomia que eu queria falar. Você E consegue ter uma maior autonomia. até os imprevistos, né? Que você falou que ela tem, você pode substituir por alguma outra coisa que acontece, né? Às Sim. vezes não Você dá. sabe o tempo que você tem vago na sua agenda, você sabe o horário que você, né? Por exemplo, alguém chega para você para pedir alguma coisa. Ah, Cris, pô, consegue ir comigo no médico? Consegue ir comigo, sei lá, botar meu carro? Preciso botar meu carro para fazer revisão. Você consegue me levar lá, me buscar, sei lá? Aí você fala, cara, hoje eu não consigo, porque esse horário não tem, mas terça-feira da semana que vem tá vago, pode deixar para semana que vem? Aí a pessoa consegue também, entendeu? Você não diz um não por dizer e você consegue ajudar, mas no seu tempo. A pessoa não vira prioridade na sua vida. Então é importante ter um mínimo planejamento. Uhum. Eu vi um vídeo, inclusive ontem mesmo, da Oprah, que eu estava limpando o meu celular, acabei apagando, sem compartilhar. Mas que perguntaram para ela, né? Ela conhece muita gente de muita grana, né? Muito mais que milionário, e perguntou o que, que essas pessoas de sucesso têm em semelhantes, e ela falou: essas pessoas sabem o que elas querem, sabem aonde elas querem chegar.
E isso te dá, você tem que ter a noção, né? Por isso que lá desde o início eu falei, qual que é o seu prêmio do preço que você precisa pagar? Todo dia você precisa pagar esse preço de chegar lá onde você quer chegar. Quanto mais clareza você tem, mais fácil é você eliminar as suas distrações. E quanto mais organizado é, de fato, a sua vida, você vê, inclusive, que você está caminhando. Porque muita gente às vezes pensa, nossa, estou fazendo, mas eu não estou chegando em lugar nenhum, porque você não faz nada com um planejamento, você não está vendo o seu avanço. Agora, se você tem essa mínima organização, mínimo do mínimo, você sabe que você andou. Hoje eu fiz o que eu precisava fazer, fiz, sei lá, das 5 tarefas, fiz 3, fiz 4, mas você consegue ver a sua caminhada. E isso ajuda muito você seguir motivado para seguir fazendo, seguir andando. Você sabe que nos passinhos você vai chegar lá. E você consegue ter uma visão sobre isso, né? Tem um especialista em procrastinação que chama Tim Urban. Vocês conhecem ele? Já ouviram falar do Tim Urban? Ele faz uma explicação bem legal sobre procrastinação e ele fala que dentro do sistema, né, todo mundo procrastina. Não existe ninguém que está livre disso. Uns mais, outros menos, mas todos nós procrastinamos, né? E no sistema do procrastinador tem 3 personagens. Tem o personagem que é o tomador de decisão, o racional, que pensa, que sabe o que tem que fazer. Tem o macaco da gratificação instantânea, que é o que? Essas pequenas fugas, distrações. Ai, porque eu tenho que sentar aqui e escrever uma sequência para eu ofertar aqui, inclusive que a gente falou isso para vocês, né? Para vocês trazer um produto para aparecer no seu Instagram, vai te trazer muito mais resultado se você construir uma narrativa até chegar nesse produto do que só jogar foto lá de um produto, sabe? Então, para construir isso, é chato, você tem que parar e tem que pensar de verdade, você tem que gastar energia pensando em como é que você vai fazer isso de uma forma autoral sua e que seja interessante, que vai levar a pessoa a gostar desse conteúdo e no final você mostra lá um dos olhos e a pessoa vai falar, nossa, eu gostei, eu preciso, quero comprar. Vai gerar muito mais resultado do que só mostrar. Isso gasta energia. Então, é muito mais gostosinho você parar de fazer isso e ir lá olhar o celular, conversar com alguém ou fazer qualquer outra coisa. Então, é o macaco, é o tomador de decisões, o cérebro pensante, o racional, o macaco da gratificação instantânea, né? Que às vezes, inclusive, é você arrumar alguma coisa. Você vai lá arrumar uma gaveta que está desarrumada há tanto tempo, mas do nada ela ficou interessante de ser feito, né? Você vive uma espiral de gratificação instantânea. Porque eu vou lá lavar a louça. Eu vejo isso acontecendo em mim também. Muitas vezes eu percebo que eu estou procrastinando e estou fazendo outras coisinhas ali, mas você ter visão que você está fazendo isso é o que vai fazer você mudar esse jogo. E existe o monstro do pânico. O tempo inteiro, o macaquinho é quem está coordenando a sua vida. O seu cérebro racional sabe o que tem que ser feito. A gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe que a gente tem que praticar atividade física, tomar água, se alimentar direitinho, dormir. Mas faz. Muitas vezes não faz. Vocês, nas aulas mesmo, no desafio, sabem o que tem que ser feito. A gente falou que precisava ser feito. Mas muitas vezes não faz. Por que não faz? Porque não é o tomador de decisão que está coordenando a sua vida. É o macaquinho da gratificação instantânea. Mas a única pessoa que bota o macaquinho da gratificação instantânea para correr é o monstro do pânico. Quando o monstro do pânico aparece na sua vida, o macaquinho, ele tem medo, ele corre, e aí sim o cérebro racional consegue parar e pensar. Quem aqui nunca teve um prazo para entregar um trabalho e acabou fazendo de última hora ali? Nos 42 do segundo tempo, você está lá fazendo. Inclusive, nesse documentário do TED que ele explica essa lógica, ele fala assim, que ele teve acho que tipo um mestrado, alguma coisa assim, um trabalho para entregar, tinha 1 ano. Nesse 1 ano, você poderia ir construindo um pouquinho por dia. E aí você chega lá.
No final das contas, o que que a maioria das pessoas faz? Faz na última hora, faz lá no deadline mesmo do tempo para você entregar o que precisa ser feito. Viver dessa forma ainda é menos pior, que existem duas formas de procrastinação. Uma é quando você tem uma data, quando você tem um prazo final para você entregar alguma coisa, e a outra forma é quando não tem um prazo final. E quando ainda tem um prazo final, ainda é bom, porque se tem um prazo final, em algum momento o monstro do pânico chega em você, tipo, meu Deus, eu tenho que entregar isso aqui. Aí isso vira prioridade, né? Qualquer coisa você passa para frente, tipo, não, 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 agora eu tenho que fazer isso aqui, aí você foca. Porque você tem esse desespero para entregar, tem um prazo. Agora, o problema tá quando não tem o prazo, que são o quê? Empreender, né? Pode ser dar start no seu negócio, entregar o seu serviço para o mundo, viver uma mudança de carreira, questões familiares, sonhos que você até tem o sonho de fazer uma coisa, mas não tem data. Ah, tenho vontade, mas tá assim, sem data. Cuidar da saúde. Às vezes sair de um relacionamento que não tá mais funcionando. Então, não ter um prazo final é um problema. Porque os efeitos disso não são contidos, sabe? Acaba que isso se prolonga ao infinito. Isso é menos invisível na nossa vida, né? Diferente de um prazo final, que você não entregou, você se ferrou. Isso não tem. Então é meio que invisível, sabe? E você vai sofrendo ali silenciosamente. Você sabe dessas coisas, mas é solitário. Acaba que vira uma fonte de infelicidade, de arrependimento, de frustração, de culpa. No fim da vida, tem vários documentários que mostram isso, né? As pessoas no fim da vida. O arrependimento é sempre pelo quê? Pelo que não fez, pelo que viveu e não fez. E aí que está o maior problema da procrastinação. A frustração vem, não é nem porque você tentou fazer, mas não deu certo, é porque você nem começou, você nem deu os passos, né, os primeiros passos para, de fato, realizar esse sonho, ou isso tudo que não tem uma data certa. Então, a felicidade de verdade, ela tá onde? Eu sempre, desde que eu vi isso a primeira vez, sempre, ela tá, a pessoa que vai ser, quem que é a pessoa que vai ser feliz daqui 10 anos, daqui 5 anos? É a pessoa que é feliz hoje, porque a gente só tem o presente, a gente só tem o agora. E a felicidade, de fato, ela tá no processo, ela tá na jornada, ela tá na caminhada. Por isso que na folha tem a gratidão. A gratidão é uma celebração. É você celebrar os pequenos passos que você deu no dia, porque é só isso que você tem. E para fechar, eu gosto sempre de trazer uma provocação que pode ser forte para algumas pessoas, às vezes ela né, pode ser pesada, mas é uma reflexão que sempre me faz bem, sabe? Me faz refletir. Refletir sobre o que eu venho fazendo, o que eu devo melhorar, né? Eu quero que vocês coloquem aí na folha de papel a idade que vocês têm hoje. Escrevam aí. A perspectiva de vida, mais ou menos a média de vida do brasileiro, está mais ou menos em 80 anos, né? Então, subtrai 80 de quantos anos você tem hoje. E a pergunta é: conseguiram fazer a conta? Deixa eu ver no meu. Eu sou péssima de 80 menos 33. No meu caso, 47. Todo mundo chegou no seu número? A pergunta é, para fechar aqui, como você quer viver esses anos que te restam? Porque se a gente tem sorte, até passa né? Até passa desses 80. Mas como é que você quer viver? Você já definiu até onde você vai levar isso tudo?
A gente tem fim e a procrastinação muitas vezes faz você viver como se não tivesse fim. Mas um dia isso tudo aqui vai acabar. E quando isso tudo acabar, como é que vai ser? Uma sensação de realização, de que eu fiz o que eu precisava fazer, ou uma frustração de que você vai sair desse mundo sem ter feito o que você queria fazer? Até quando você vai desistir dos seus objetivos, dos seus sonhos, sonho de empreender, de viver do seu servir, né? De entregar o seu trabalho, os seus atendimentos, o seu servir no mundo, de viver disso até quando? Eu, eu sempre me conecto, né, com a visão de que na vida só existem três caminhos para a gente viver a vida, né? O caminho da dor, já aprendi muito pela dor na minha vida, nossa, e continuo aprendendo, né? A dor me ensina demais. Caminho do exemplo, caminho do exemplo é fantástico. Quem consegue aprender com exemplo é maravilhoso, né? Você olha pro outro, é até o que eu trouxe também no decorrer, né? Você senta aí na cadeirinha da humildade e consegue aprender com os passos da outra pessoa, para você não precisar cometer os mesmos erros, né? E o caminho do amor. Mas nenhuma dor vale o sofrimento de você viver uma vida sem ser quem você é, sem viver o que você sonha. Maravilha! Agradeço muito o tempo e a disponibilidade de vocês para a nossa quarta aula. Quer encerrar a gravação, Cláudio? Gratidão.